Tá no ar. De novo. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Educação Online Multimeios. Na noite de hoje, nós estaremos recebendo a professora Cristiane Borges Braga, que vai apresentar sua tese de doutorado, Fatores da Presença de Ensino Social, Cognitiva e Afetiva em Cursos de Educação à Distância. Nós já combinamos com a professora que, ao longo da apresentação dela, os colegas aqui presentes poderão fazer intervenções, tirar dúvidas, e aí quem quiser guardar suas dúvidas para o final, pode fazê-los ao término da apresentação, ou quem desejar fazer intervenções durante a apresentação também é livre, deixamos a professora também bem à vontade, ela também se sente tranquila para fazer das duas formas. Então, apresentando a professora Cristiane Borges Braga, ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Computação Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará e doutora em Educação na linha de pesquisa Educação, Currículo e Ensino, LESSE, pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professora pesquisadora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, e onde atuou também como coordenadora técnico-pedagógica do portal educacional do Grupo Positivo e coordenou o Grupo de Informática Educativa do projeto de extensão Centros Rurais de Inclusão Digital, CRID, desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisas Multimeios da UFC. Eu fui coordenadora técnico-administrativa do curso de especialização em gestão escolar, oferecido através do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica, em parceria com a UFC, a SEDUC e a Undime, Ceará, e atuou como design educacional nos programas da Diretoria de Educação à Distância do IFCE. Também coordenou o curso de especialização em produção de material didático para a diversidade e foi coordenadora adjunta da Universidade Aberta do Brasil, da UAB, no Instituto Federal do Ceará. Também foi coordenadora do Polo, também foi diretora-geral do Polo de Inovação de Fortaleza, do IFCE, e atualmente, desde março de 2021, é pró-reitora de ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Então, professora, seja muito bem-vinda ao Grupo de Educação Online Multimeios. A palavra é da senhora e eu vou ficar aqui acompanhando e tirando as dúvidas, certo? Muito obrigado pela presença e uma boa apresentação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Igor, Marília. Bom estar aqui com vocês novamente. Mandar aqui um grande abraço para a professora Liz, minha contemporânea de graduação de pesquisa, lá com o professor Jaque, professora Aniol, professor Lurdian Brandão, professora Ângela Souza, né, Liz? Então, aqui é um grande prazer estar com vocês, conversando um pouquinho sobre um estudo que a gente finalizou em 2016. Pode ser que é muito bom estar revivendo esse período, que foi a tese de doutorado, e também quero dizer, Liz, que eu vou fazer parte do grupo, né? Eu sei que prometi já antes, mas a partir de agora quero ver se eu consigo me organizar melhor para estar aqui com vocês, né? A agenda de viagens acaba de ações e de eventos, ela é bem surtida, mas a gente sempre tem que encontrar um momento para estudar. Nos últimos anos, acabei focando muito na estudos relacionados à pesquisa aplicada, por conta do polo de inovação, mas eu tenho meu carinho, né, meu interesse por conta da formação, acaba sendo também fortemente essa área. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, estar conversando, estar trazendo um pouquinho do estudo que foi desenvolvido com
o apoio, com o amor, com a dedicação, com o carinho da professora Cassandra. Sem esse apoio dela, sem a orientação, sem esse norte, não teria conseguido chegar até o final. E é isso. Aí, o estudo a gente desenvolveu sobre as presenças de ensino, presença social, presença cognitiva, afetiva em cursos à distância. Hoje a gente precisaria adaptar para analisar o ensino remoto, que difere muito do cenário que nós estudamos. E é isso. Se puder passar, eu vou fazer assim um ok, aí tu vai passando. O estudo se baseou muito na vivência que a gente já tinha, né? A professora Cassandra, ela tinha um grande protagonismo na educação à distância no Brasil. E aí, acompanhando desde 2000 e fortemente a partir de 2007, 2008, o cenário, né, da evolução, o avanço das tecnologias e a própria incorporação de outras mídias no cenário da educação, o surgimento de programas como a Universidade Aberta do Brasil, como a ETEC Brasil, a própria SECADI, os cursos que eu até coordenei, produção de material didático para a diversidade, que foi ocorreu dentro da SECADI, e o desaparecimento dessa questão da distinção de próximo e distante, né? E a presença nos espaços virtuais. Dentro desse percurso, né, como tutora também de cursos à distância, eu achava assim, muito bacana como alguns tutores eles conseguiam construir um elo muito forte com os alunos, né? Uma tutora saiu de tutora para ser madrinha de casamento, né? E isso tudo através do ambiente virtual com carga horária de 20% presencial. Então, assim, era muito interessante como os laços eles eram construídos dentro desse percurso formativo. E aí, com isso, buscar, né, melhorias nas condições de ensino, de aprendizagem, escolha dos meios tecnológicos e conteúdo didático. Igor. E tivemos algumas dificuldades percebidas nesse caminho, né? E explorar todo esse potencial da interação através das ferramentas, como é que a gente poderia estar analisando essas ferramentas, a utilização das ferramentas de atividades didáticas apropriadas à realidade do público-alvo, enfim, quais fatores comprovam as presenças de ensino social, cognitivo e afetivo na aprendizagem à distância. A minha orientadora entrou, não acredito não, estou emocionada aqui. Tá, falei sim, ela acabou de entrar. Mas eu tenho que voltar ao comecinho que eu falei aqui, agradecendo que esse estudo sem ela não teria conseguido. Repita agora tudo. Porque a segunda vez a gente não consegue mais falar como a gente falou da outra vez, não, mas era com mais emoção, né? Mas, professora Cassandra... Eu fiz questão de enviar o convite para ela, porque, enfim, é você, né, Cris? Então, ela está aqui, só para te ver. Eu estou devendo e passar na casa dela, mas sábado eu vou. Oi, eu já estou por aqui. Cassandra, eu disse lá no começo do trabalho, né, da apresentação, da sua importância para a realização do estudo, desde o tema, né, que você trouxe essa temática, a gente agarrou com unhas e dentes e em tudo que foi possível, e sem o seu apoio, sem a sua orientação, sem as suas puxadas, sem você eu não teria conseguido chegar até o final, né? E foi mais ou menos isso que eu tinha falado, que eu gosto sempre de registrar e agradecer, porque a gente tem que agradecer enquanto a gente vê as pessoas, a gente puder dar um abraço, né, Cassandra? Então, só que, muito obrigada a você. Inclusive, se ela quiser estar contigo aí para falar, porque eu acho que é uma relação fortíssima, né, entre vocês duas, então, com a construção em conjunto, né, professora Cassandra e Cris. Então, pode interagir com ela aí e ajudar. Puxa, linda. Interessante, uma história que Cristiane Borges não sabe, é que a primeira vez que eu toquei nessa questão, nessa problemática de presencialidade, os primeiros esboços foram feitos com Vauli numa reunião lá no MEC. Aí eu fui em umas reuniões e chamei atenção para essa questão da presença tecnológica na época, né? As figurinhas, inclusive, foram Vauli que sugeriu, né, para colocar, de uma pessoa estudando com a cabeça coberta, só vendo ali o computador. Não sei se você se lembra dessa imagem, Cris. Lembro.
Então, assim, sem essa mulher aí, eu jamais teria chegado ao tema e chegado ao final e ter desenvolvido o tema, porque eu desenvolvi o tema, porque ela pôde trazer um programa que é muito importante para o Brasil e para o IFCE, né, que foi a UAB, e a gente conseguiu fazer um estudo tanto na Universidade Aberta do Brasil, como também no ETEC, a gente analisou também o curso da Ana Cassandra muito no início, a gente pegou a disciplina de educação à distância, e com a pergunta principal, que é quais fatores comprovam as presenças de ensino social, cognitiva e afetiva na aprendizagem remota, na aprendizagem à distância. Estava dizendo, Cassandra, também que esse estudo a gente deveria, você até sugeriu que eu falei para as meninas que eu vou entrar no grupo de estudo, às terças-feiras, né? E dentro desse grupo de estudo eu quero produzir aqueles artigos, né? A temática e adaptar também o estudo para esse cenário atual, para que a gente possa publicar. E é baseado nesse estudo, Cassandra, que a Marília nos convidou, né? Porque é um fruto da tese e estamos juntas nesse processo para construir um artigo para o livro. E aí eu pretendo tirar da tese, Lipas, para a gente poder enviar para a Marília fazer a composição junto com a Aninha e Liz e para o Hermínio do livro que está sendo montado, viu? A Aninha chegou, a gente estava no evento lá em Acaraú. Tão legal que agora com essas tecnologias a gente sai de Acaraú para Fortaleza rapidinho, né? Igor, por favor. O livro também que a gente vai estar organizando é sobre o que os pesquisadores do Laboratório Multimeios já pesquisaram. Então, a Cris, uma pesquisadora já desde muito tempo, né? E ela vai escrever um artigo aí da tese dela, e eu acho que a senhora vai ser uma das autoras também, né, Cris? Então, posso deixar a minha orientadora, jamais posso deixar a minha orientadora de fora das minhas publicações. Aí vai ser uma coisa nova, né? Porque é uma coisa ainda que está fresquinha aí, um assunto que está fresquinho, então precisa ser divulgado. Bom. Por favor, Igor. Esse tema nunca ficou tão atual como está agora. Verdade. Pois a gente vai seguindo, professora Cris. Aí vou passando os slides. Aí, professora Cassandra, boa noite, seja bem-vinda. Eu estou na mediação aqui dessa sessão de à noite, e aí qualquer intervenção a senhora pode ficar à vontade. A gente combinou no início que podemos deixar perguntas para o final e comentários, ou durante a apresentação os colegas também vão poder fazer perguntas, tá bom? E a Cassandra faz uma dobradinha, minha eterna orientadora. Sempre é um momento de aprendizado com ela. E aí, qual foi o objetivo geral do nosso estudo, né? Foi investigar as formas de manifestação de presencialidade, visando apontar os fatores que favorecem as percepções de presença de ensino social, cognitivo e afetivo em cursos à distância. Gente, é muito interessante a gente perceber no presencial, no remoto, seja qual a modalidade for, tem alguns pontos centrais que eles agregam e que eles nos faz estar presente ou não, ou eles polariza essa relação. E foi muito interessante, a gente construiu lá no apêndice uma matriz com vários elementos que foram observados ao longo de 2 anos, né? Foram alguns semestres, acho que fechamos em 4 semestres, e acho que só de dados a gente conseguiu tabular, acho que mais de 60 páginas, né? Acho que o apêndice está bem complexo. Acho que lá do apêndice a gente consegue várias interpretações e várias produções por conta da análise. E o que é que causa essa manifestação? Aspectos que vão desde a gestão do curso, né, a organização, antes de chegar ainda na sala de aula, né? E vai até o pós, né, o momento da sala, o pós-aula e o acompanhamento à distância. E aí tem figuras, né, a Cassandra lembra, assim, temos uma figura, não sei se pode falar nomes aqui, mas eu acho que uma das tutoras mais animadas que nós tivemos é uma professora de inglês, animadíssima, que ela que foi a madrinha de um casamento, né, e fatos, Cassandra também tem pontos nesse percurso que não entrou nesse recorte da tese, porque foi muito do comecinho da UAB, mas, assim, vocês não sabem que um pequeno gesto, como ele faz a diferença na vida de um educando. A gente teve uma turma em Meruoca,
a turma de matemática. Matemática já é um curso que ele exige muito do aluno, e exige muito do aluno à distância também. E aí tinha uma senhora com dificuldade, né, Cassandra, num ato, assim, botou a senhora, assim, praticamente no colo, né, Cassandra? Botou na ponta da cadeira, Cassandra, aqui do jeito Cassandra de ser, autêntico, humano, carinhoso, caloroso. E nesse ato ela foi perdendo o medo, a senhora, né, que eu não lembro, foi uma aluna da matemática, ela foi perdendo o medo de utilizar o computador, o receio. E aí ela foi uma aluna, uma das melhores alunas do curso, né, envolvida, e passou no concurso da região. Não lembro qual município que ela passou, Cassandra, mas ela entrou depois. Era uma senhora já, né? Era bem, bem vividinha, assim. E acho que talvez se não tivesse Ela passou para Ubajara. Bajara, né? Pronto. Se não tivesse esse calor humano no começo, né? Com uma série de adversidades, talvez fosse um caso de a evasão teria acontecido. Pode passar, Igor. E os específicos, né? Tratar os conceitos de presença na formação remota à distância, categorizar os critérios que indicam as presenças de ensino social, cognitivo e afetivo, estabelecidos na literatura. Até então, a gente tinha o Garrison e outros autores, eles não traziam essas presenças da forma como a gente trouxe aqui no trabalho. Eles separavam, a gente vê muitos estudos em relação à presença social, em relação à presença de ensino, a afetiva, mas juntar esses 4 elementos, essas 4 presenças, foi muito interessante. No material que a Cassandra, a primeira vez que eu acabei tendo contato com a temática, tem uma série de outras presenças, mas a gente decidiu focar nesses 4, até porque foram as presenças que mais também apareciam nos estudos tabulados, né? E também validar conceitualmente os critérios de aferição das presenças de ensino, social, cognitivo e afetiva no contexto da educação à distância. Igor. Mas, Cris, essas presenças que tu estudou, tu pegou o público-alvo, tanto professores, tutores, como alunos, todos que estavam envolvidos na EAD? Nós fizemos a imersão nos ambientes das turmas, né? Nós analisamos a disciplina de educação à distância, né, que ela é uma disciplina básica para os nossos cursos à distância, e na especialização a gente analisou, eu não lembro qual foi, mas foi a disciplina de educação, acho que era ambientes, aprendizagem, não lembro, não sei se a Cassandra lembra, mas enfim, mas foi a primeira disciplina do curso. Era aí, Marília? A primeira disciplina, Marília, de acolhimento. De acolhimento. Então, a educação à distância. Isso. E o que acabou acontecendo, eu acabei entrando, inclusive, nos grupos do Facebook, né? Na época era o Facebook, no começo do recorte da tese, para poder entender, né? Ver as relações, como é que eles construem essas relações e fazer essa análise. Então, a gente tanto percebeu sobre a ótica do aluno, como também sobre através das interações, das postagens, dos comentários, das conversas, né? Pude acompanhar alguns polos. De todas as disciplinas, eu estive em alguns polos durante a disciplina, ao longo dos 2 anos, e isso foi muito importante para poder ir sentindo, né, na ponta como que esse estudo estava acontecendo. Me interessa o estudo da presença da presença cognitiva, porque foi até uma coisa que a professora Cassandra me falou um tempo atrás, quando eu estava fazendo artigos sobre a sequência FEDAT e a educação à distância, né? E principalmente no material didático, ela bateu nisso. Não tem a presença do aluno e tudo mais, tem que ter a presença física. Ela pegou e veio para mim. Não, olha, tem a presença cognitiva. O trabalho da Cris fala isso, né? Então, a gente considera essa presença também, né? Não somente a física. Me interessa muito esse conceito, né? Por isso que eu também estava ansiosa para ver a tua palestra, porque é uma coisa que eu quero me aprofundar depois. Marília, se você quiser até nos ajudar, né, Cassandra? Porque a gente conseguiu tabular uma série de fatores que repercutem, que favorecem a presença cognitiva, né? A construção desse conhecimento pelo aluno. Que são fatores diversos e que eles aparecem várias vezes. Eu não lembro nem
tantos dados que foram tabulados em relação à presença cognitiva, mas ela foi uma das que praticamente permeou toda a nossa observação. Os fatores sempre tinham interligação, interligavam um ao outro, né? Acho que na apresentação vai ter um fluxozinho que a gente fez para vocês perceberem como eles são interligados. E aí, Maíra, se você topar, a gente pode até pegar, e se a Cassandra concordar, a gente pegar os fatores que repercutem na presença cognitiva e fazer uma releitura sobre esse novo contexto, de repente, porque esse momento que a gente está agora, esse pandêmico, né? E o pós-pandemia, ele também vai ter precisa ter um olhar muito diferenciado, né? Então, era muito interessante. É a Eliana? Eliana, sim, é a Eliana Moreira. Deixa eu ver se eu assisto até a qualificação lá no doutorado, mesmo chique demais, né? Não é não? Parece aí, Eliana. Pois quiser, bora depois ver isso. Pronto, vamos sim, a gente marca. Oi, desculpa, boa noite, eu tava tentando aqui saber onde colocava, porque eu tô no celular. Tudo bom, Cris? Desculpa aí, viu? Prazer em te ver. Prazer meu. Abraço pro Denis. Cassandra. Quem tiver coragem e curiosidade científica para ir mais além, você pode até ampliar esse estudo para as questões de evasão e de presenças ocasionadas pelos chatbots virtuais, né? Os assistentes virtuais que estão agora cada vez mais implantando nas plataformas. Verdade que na época a gente não chegou nem nesse nível, né? Assim, não tinha ainda nem pensado, né? Mas que realmente é um ponto interessante. Pode passar, Igor, por favor. Então, a tese está estruturada em 5 capítulos, né? No primeiro capítulo, a gente traz uma discussão sobre proximidade, presença e classificação. O segundo capítulo sobre interação, interatividade, distância transacional na educação à distância. O terceiro capítulo sobre o caminho metodológico para a construção dos fatores determinantes de presença. O quarto sobre as tecnologias, recursos, ferramentas de presença, é um que acho que se for atualizar, ele vai ter assim, mais umas 10, 15 páginas só de novos recursos, novos olhares, novas perspectivas hoje dentro da educação. Não se preocupe, Eliana, outro grande para ele. No quinto capítulo, a gente vai falar sobre a matriz de fatores de presença de ensino afetiva, social e cognitiva. E eu, particularmente, assim, eu achei muito legal quando terminou o trabalho e quando a gente fez um mapa, né, como esses fatores estão interligados. E foi muito interessante o fluxo construído. E aí espero mostrar para você daqui a pouquinho. Pode passar aí, por favor. Então, assim, como eu acho que tudo na vida ela tem que ter uma continuidade, né? Esse trabalho ele começou com a professora Cassandra, quando ela trouxe a problemática. Eu não sei se essa reunião com o Paulo em Brasília foi uma reunião pré-GESAC, pré-formação GESAC. Não sei se a Cassandra, se foi nessa viagem, se foi nesse período. Aí a Mazezinha. Mas aí depois disso entramos juntas, eu e a Iraci. E juntas a gente trabalhou sobre a perspectiva da presença. A Iraci, ela foi na questão conceitual da presença, né, Cassandra? E eu acabei no mestrado e eu entrei no doutorado, e no doutorado a gente foi analisar essas presenças, como aferir, né, como perceber que fatores contribuem para essa presença no ensino, na sala de aula, na educação. E aí o conceito básico a gente adotou, como a Iraci também foi orientando a professora Cassandra, a gente trabalhou que a presença, a pessoa ela se sente presente, ela vive a experiência de estar presente em um lugar, ou percebe a presença do outro ou dos outros, ela sente-se presente com os outros. Então, é um grau em que os aprendizes constroem conceitos a partir de reflexões e do discurso conjunto. É muito interessante, a gente acompanhamos alguns, a gente tinha um quiz que a gente fazia
na disciplina de educação à distância, a gente teve experiências positivistas, assim, ótimas, e as não tão ótimas, mas que também, sob a minha perspectiva, ela foi muito interessante, porque ela nos ensinou a como melhorar a metodologia de utilização daquela atividade e favorecer esse trabalho em grupo, num grupo que não se encontrava, que não se conhecia, que morava distante, que não tinha internet para poder estar trocando experiência com o outro. E foi muito interessante porque aí você percebe a construção desse discurso, um discurso conjunto, um discurso casado com outros colegas que se complementam. Pode passar aí. Então, a presença, né? Compreender como os sujeitos se sentem, percebem e agem, e através dessas interações, né, tecnologias e mediações entre sujeitos. Então, a gente percebe que isso altera a distância e também e impacta na questão da proximidade virtual. Pode passar. O Garrison, ele foi um dos autores, né, mais importantes nesse estudo. Ele trouxe essa comunidade de investigação. A gente fez uma adaptação, né, fazendo tradução dos termos colocados lá, e que ele traz a presença social, a presença cognitiva e a presença de ensino com outros elementos, e os pontos, né, de sinergia entre eles trazem a presença social cognitiva, ele tem um discurso de apoio, aí e a convergência deles todos é com a experiência educacional. Aí tem a questão da seleção do conteúdo, que fica sombreada em uma presença cognitiva, a presença de ensino, o ajuste do ambiente, o ambiente educacional com a presença social, a presença de ensino. Então, são alguns elementos, né, que convergem e que conversam dentro das presenças. Igor. Dentro também dentro do nosso referencial, a gente, como vocês estão vendo aí, tem do Michael Moore, tem do Garrison e o Anderson, Araújo, Serra, entre outros, cada um deles trazendo um pouquinho da questão da construção dos conceitos relacionados aos tipos de presença, desde a cognitiva até a afetiva. Pode passar aí. E não é a presença docente, a presença de ensino, depois a gente adaptou, né, porque a presença docente ela pode gerar outras interpretações, então é a presença de ensino. E os conceitos ligados à distância transacional, que foi do Michael Moore, a interatividade do Silva, Marco Silva e do Cole, né? A interação com a inter-relação das pessoas também do Michael Moore. O Michael Moore foi um dos autores muito importantes do nosso estudo. Pode passar aí. Pois é, Sinara, eu estou devendo à professora Cassandra algumas publicações, eu acho que cabe uma atualização desse novo cenário e a gente trazer esses elementos. Eu acho que outras presenças ou não presenças vão surgir, né? Outros fatores que vão impactar. E qual foi o caminho... Oi, Marília, pode falar. Eu fiquei curiosa. Como assim seria outras interpretações de presença docente? Tem diferença de presença docente de ensino? Porque quando eu falava como presença docente, ela estava muito ligada ao docente propriamente dito, né? Ao professor, ao educador, à educadora. Mas quando eu falo presença de ensino, está ligada à didática, né? A forma como se trabalha, como aborda esse conteúdo, né? A metodologia de utilização, ele é um pouco mais complexo, sabe? Quando eu falo presença docente, a gente já vincula logo o professor lá na sala de aula e personaliza muito esse processo. Mas quando eu falo presença de ensino, eu amplifico dou uma amplificada nesse conceito e passo a observar as variáveis que envolvem, né, a atuação docente em sala de aula. É como se fosse presença docente está ligada ao sujeito e presença de ensino está ligado à prática do sujeito. É a isso? Prática do sujeito, exatamente. A prática do sujeito. Entendi. E aí, essa abordagem qualitativa, a gente, para identificar os fatores de presença de ensino social, cognitiva e afetiva, a gente fez um estudo exploratório, partimos de um estudo teórico, uma pesquisa de campo, com diário de campo, né? Eu ainda vou procurar os meus achados, né, da pesquisa. A gente fez muitas anotações, eu tinha uma caixa que eu comprei aqueles para armazenar todo o material, que para mim é uma relíquia, né? Nunca consegui jogar fora.
E guardei muitos discursos. Cassandra, ela teve alguns discursos de alunos, não sei se a Cassandra lembra. E esses meninos, a fala deles tinha... A fala ali já dava uma tese, parte da tese, carregada de emoções, né, dentro desse percurso. Muito interessante. Tem um, acho que da matemática, da hotelaria, eu não lembro se eu peguei, mas enfim, foi muito interessante. E foram 6 fases. Pode passar, Igor. Essas fases, a primeira a gente fez a fase de identificação, a gente definiu os fatores de presença relacionados ao material didático, a gente fez a pesquisa bibliográfica, a atuação. Aí, nessa época da primeira fase, outro desafio que a Cassandra nos possibilitou, né, que foi atuar como designer profissional educacional. Como assim, né? Como é que faz a transição do material didático? Então, esse ponto foi muito importante para poder você entender a questão da transição didática, né, da transposição didática, da questão do material didático, a importância dele em sala de aula. Coordenamos uma especialização, que foi a produção de material didático para a diversidade, mas nessa época o foco era o foco na relação entre o material didático e a percepção da presença social e cognitiva, mas muito fortemente material didático, né? Até por conta da especialização, que era a produção de material didático, era meio que o meu meio, né? Era o norte principal. Na segunda fase... Deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. Pronto, é nessa parte aí do material didático, que foi, inclusive, o meu objeto de pesquisa no mestrado, né? E depois, quando eu terminei, aí continuaram as discussões com a professora Cassandra, a gente foi evoluindo nas pesquisas, mesmo tendo terminado o mestrado, aí ela falou sobre a presença cognitiva no material didático, né? E ali o professor considera, quando ele está construindo o material didático, ele vai fazendo ali segundo os critérios do design institucional, né? Que tem que ser um material dialogado. Então, ele considera como se o aluno também estivesse ali. Então, é um tipo de presença cognitiva, como se o aluno estivesse ali, ele construindo o material didático para o aluno, né? E aí tem essa presença além da cognitiva social, né? Isso tu conseguiu captar esses elementos nos materiais didáticos de matemática? Naira, foi muito legal. O que foi que startou esse processo, né? A gente sempre conversava, né, sobre isso, até porque era o nosso trabalho naquela época. Eu acho que eu já estava em Quixadá, mas já estava vindo para Fortaleza. Mas a gente trabalhava juntas, né? Com você também na produção do material didático, com Jane, Dina, Aninha, Luciana Lima, Luciana Rodrigues, vários outros. E nessa época também, antes um pouquinho, né, teve o GESAC. Marília, sabe quando é que startou esse processo dessa... Tem um vídeo, acho que até para procurar, eu posso lhe mandar depois, que tem uma aluna que ela fala assim, a fala dela foi que ficou, até hoje marca, quando eu penso em material didático, eu lembro dela. Ela acho que não sei se é do Mato Grosso, um sotaque muito característico, e ela fala assim, que o material didático parece conversar com ela. O material didático parece conversar com ela. Aí o nosso material didático tem um papel muito interessante. Então, a linguagem é uma linguagem diferenciada. Tem uma série de requisitos que envolvem a construção do material didático que repercutem na interpretação, na construção do conhecimento pelo aluno. E aí foi esse momento que antecedeu um pouquinho, que ficou balança da formação de GESAC. Tem uma aluna, ela tem uns cabelos assim mais... ela mora bem na comunidade rural, não lembro, Cassandra, se é no interior de Minas, mas a fala dela, toda arrepiada aqui, foi que marcou, assim, que a gente sempre conversou que o material didático ele tem um papel muito importante. É tanto quando alguns colegas falam assim, vamos produzir o material. Produzir o material não é como estalar os dedos, né? Que de um dia para a noite eu consigo produzir, envolve toda uma produção. E é muito complexo, então eu não consigo, num curto espaço de tempo, ter um material de qualidade a deixar à disposição. Até sugeri uma vez que nós temos um ambiente, que até a professora Cassandra está à frente, com o Corneli, que nós temos inúmeros materiais que já foram produzidos, que já tiveram todo
um emprego, né, intelectual, cognitivo na construção do mesmo, e tempo. Então, não é uma atividade tão simples. Você mesmo, Marília, sabe como é complexo, né? E o material didático, quando ele não é bem estruturado, quando ele não tem uma linguagem própria, ProEdu, olhem esse portal, tem muitos materiais interessantes lá. Materiais, Cassandra, ele traz da base do ETEC, traz vários materiais que podem ser, que podem complementar a nossa sala de aula nas mais diversas áreas, né? Inclusive, eu lembro que assim, para fazer o material didático, a gente tinha que ter um trabalho de convencimento com o professor conteudista, né? Porque ele queria fazer como se fosse nos moldes de um artigo científico. E a gente tinha que ter aquele trabalho de convencimento. Eu lembro da Débora dando uma aula para professoras conteudistas, dizendo que o material didático não era um material qualquer e também não era um material que seria publicado em revista, ele era um material para o aluno, ele tinha que conversar com o aluno. Eu lembro muito bem de ela tentando convencer, né, sobre as características próprias do material didático. E hoje a gente vê esse resultado aqui com a sua pesquisa, né, porque quando se considera a presença do aluno, mesmo que cognitivamente, socialmente, no material didático, ele reflete depois na aprendizagem, como foi na fala da aluna que você falou, né? E, com certeza, ela deve ter aprendido com o material didático ali, de uma certa forma, conversando com o material didático. Exatamente. Ela dizia, o material conversa comigo. Porque resultou coisa boa, né? É bom ouvir essas coisas. É muito legal, Maria. E esse vídeo aí que a Cassandra colocou, que é o balanço da formação de saco, gente, esse vídeo eu acho inúmeras vezes, né? E toda vida eu me emociono, porque ele é muito forte, assim. Você mostra como a educação, ela tem a importância da educação e como ela muda vidas, né? Ela toca pessoas, ela toca vidas e dá o protagonismo para a pessoa construir o seu caminho. Então, é muito interessante. E aí vem a segunda fase, onde a gente ampliou os indicadores e a área de investigação. Foi uma transição profissional também. A gente ampliou o escopo da pesquisa bibliográfica, a gente tinha muito focada no material didático. A gente fez a gente acrescentou a observação participante, né? Porque eu também era professora tutora, em algumas disciplinas professora formadora. Fizemos um diário de pesquisa onde a gente anotava, na verdade eu gosto muito de escrever, né? Eu sei que, mas enfim, tem a tecnologia e tal, mas eu ainda adoro estar rabiscando, né? Eu ando sempre com um caderninho, eu acho muito importante. Eu acho que a Cris caiu. Espera aí, deixa eu ver aqui. Só um momento. Sinara, para aí um pouquinho a gravação, até ela voltar, por favor. Estou precisando das permissões aqui para... Pronto, foi. Tá no ar. Espera só um momento. Então, foi. Pronto, então vamos aí a fase 3. Aí vejam que a gente começou com foco muito no material didático, tanto quando a gente passou na seleção, quando a gente iniciou o trabalho, é muito material didático, aí teve uma transição nesse processo. Aí chegamos aqui na fase 3, onde nós observamos o semestre 2012.2 a 2015.1, né? São cursos diferentes, turmas que foram observadas, uma turma no 2012.2, mais 9 turmas já em 2013.1 e assim em diante. E na especialização, as turmas que a gente observou, porque eram 10 turmas, né? Observamos 10 em 2013, já ponto 1 em 2013.2 a gente diminuiu um pouquinho, voltamos a observar a outra entrada. Pode passar, Igor, por favor. A fase 4, a gente organizou os fatores, nós fizemos a sistematização e organização de todo o material, que para mim foi a fase mais complexa, porque tínhamos muitos dados, e ainda temos, eu acho que daria para ter várias interpretações, né, vários estudos. Atualizar com esse cenário hoje era um ponto muito interessante.
a gente sentiu a necessidade de identificar e classificar as tecnologias utilizadas na educação online naquele período, né, e as possibilidades. Hoje aqui já daria outro mundo. A quinta fase, a gente validou os fatores, né, voltamos a campo para complementar ou validar os fatores em outro nível de ensino, foi quando entrou a especialização. E na sexta fase a gente elaborou um conjunto de diretrizes para cursos, né? São caminhos que podem favorecer esses tipos de presença que a gente investigou. Igor, por favor. Bom, professor, só uma dúvida. Nessa quarta fase, a respeito da organização de dados, a senhora tem falado de um volume bem significativo de informações, né? Encheu até um baú e tudo. E aí, só a título de curiosidade mesmo, vocês sistematizaram os dados em alguma ferramenta, Notícia ou Atlas TI? A gente utilizou o Nudist, né? Fechei um pacote, né? Fiquei durante um tempo. Foram muitos dados, não tinha como ficar... E sim, tinha dados anotados do meu diário de pesquisadora, mas tinha também muitos dados salvos, né, das telas que a gente ia salvando como um arquivo para ser consultado posteriormente. Todos esses dados foram lançados dentro do Nudist, né, que ele evoluiu para outro nome, né, mas é na mesma empresa. Agora eu não lembro aqui o nome, eu tinha que ter pescado para poder lembrar. Eu falei, se perguntar o nome da ferramenta, eu não vou me lembrar. Mas sim, utilizei, depois eu lembro e passo para vocês. Tá, já, obrigado. Nada. Mas foi um trabalho, viu? Foi bem complexo, sim. A fase mais dolorosa de toda a tese foi essa fase da tabulação dos dados, né? Mas foram dados qualitativos e quantitativos? Ou foram dados qualitativos. Por análise de discurso? Análise de discurso. Isso dá trabalho. Foi bem animada, assim. Chorar, eu chorei várias noites, né? Vontade de desistir todo dia, toda hora. Eu tinha vontade de desistir. Mas aí eu sobrevivi, né? Sobrevivi. Acho que o termo melhor que eu posso descrever é sobrevivi e continuei com a minha família, né? Porque também tem um índice de separação nesse período de construção de tese, dissertação, né? Porque a família, você fica à margem do processo familiar. E é interessante que, para fechar a tese, eu expulsei a família de casa. Mandei todo mundo para casa lá. Minha família é do Aracati, né? Minha mãe já tinha falecido, mas uma tia minha, que era muito, muito querida, mandei todo mundo para casa dela, marido e filho, né? Então não tem gato e cachorro, mas hoje se tivesse até as calopsitas iam, porque ela também atrapalha. Porque senão eu também não terminava. E foi quando foi o carnaval que a gente fechou para qualificação. E aí, nesse capítulo, a gente analisou um pouco essa convergência midiática, né? É muito interessante como hoje está tudo casado, essa interligação, e aí eu faço como dentro do Instituto, né? A gente utiliza um sistema acadêmico que todo dia eu tenho raiva, assim, a minha meta de vida é a gente melhorar a qualidade da nossa comunidade no acesso diário às informações, do dia a dia, né? Aí, por conta de um sistema acadêmico bem aquém do processo, né, separado dessa comunicação, ele ainda não consiga acessar por um celular, isso para mim é inadmissível, enfim. Sigamos a vida, vamos voltar para a tese de doutorado que é melhor. Aí vem as tecnologias informacionais, comunicacionais, colaborativas, gestão de construção de conteúdos. Quem conhece a Cassandra sabe que esses termos a gente trabalha fortemente, né, dentro dos nossos trabalhos, são palavras construídas por ela, nessa interligação, as ferramentas de comunicação em tempo real e as redes sociais, porque eu acabei entrando nas redes sociais dos grupos, né? Possivelmente, se fosse hoje, eu estaria no Telegram e no WhatsApp fazendo a conversa e a análise do que estava sendo desenvolvido. Por favor, Igor. E o ambiente virtual de ensino-aprendizagem, né? A gente percebeu, assim, um estudo sobre a alimentação no uso das ferramentas oferecidas pelo ambiente, a gente observou, assim, muito focado na tarefa, no fórum, no quiz. Hoje a gente tem outro mundo de possibilidades, a gente também um sistema instável, questões operacionais, também às vezes dificultava alguns processos. Pode passar.
A respeito dos processos nessa questão do uso do ambiente virtual de aprendizagem, Cris, vocês pensaram na possibilidade de fazer consultas diretas ao banco de dados? Porque hoje a gente fala em painéis, dashboards, né, BI, né, essas coisas, ferramentas de mineração. Ainda não tinha esses recursos disponíveis, não, era tudo manual mesmo. Ah, certo. Entendi. E eu não vou nem falar que a gente ainda perdeu foi dado, né, Cassandra? Porque aí é outra história. Mas era muito manual o processo. A gente evoluiu. Olha, 6 meses modifica, assim, muito bruscamente as tecnologias que a gente pode estar utilizando, né? Era muito mais difícil. É que com as ferramentas que existem hoje, esses processos coletados, minerados, né, como eles chamam, mineração de dados, teriam tornado o teu trabalho muito mais rápido, assim, de uma forma, sabe, assim, quase que instantânea. Nossa, é demais, assim. Mas, enfim. Mas foi bom ter sofrido. Foi bom, porque eu valorizei o meu trabalho, sabe? Foi bom. Porque quando a gente quando é uma coisa, assim, muito sofrida, a gente não valoriza como deveria valorizar, né? Então... E também a experiência de lidar com dado bruto, né? Ele também te diferencia mais de quem, de repente, usa essas ferramentas que aceleram os processos, podem até deixar passar algumas coisas por conta da facilidade do uso, né? É muito sofrimento, né, Sinara? Ali, eu sei ai, meu Deus. Mas, gente, o melhor é que tem um dia depois. O sol, ele volta a brilhar, então isso é o mais importante. Por favor. E aí vem, que para mim é o ponto mais... Tem o Analytics nos AVAs, a Cassandra falou sobre os robozinhos, né? É muito interessante como isso repercute na sala de aula. Não, eu engordei, viu, Sinara? Não fiquei tão linda no doutorado. Eu tive filho, no doutorado eu tive 2 filhos, que foi a tese e uma filha, que foi a filha que hoje tá para me deixar louca. Ainda vou na casa da Cassandra com ela para poder a Cassandra perceber, que eu falo, a Cassandra não acredita, mas ela para ver o naipe da pessoa, o tipo, né? E aí a matriz de fatores, para mim, ela é muito interessante, a matriz que a gente conseguiu construir, né, com os fatores de presença. Eles tanto foram extraídos da pesquisa teórica de campo, né? E assim, por isso que era muito bom ter me envolvido com as turmas, ter participado dos momentos presenciais, porque a gente, às vezes, só no remoto, a gente, na distância, né, no ambiente, a gente não percebe algumas relações, e quando você está lá numa sala de aula, e como eu já não era uma pessoa estranha, né, eu fazia parte do processo, então, as coisas não eram maquiadas, eram reais, porque também isso é importante. Quando a gente está investigando um cenário, isso aqui eu aprendi muito com o CRID. A gente ficou 6 meses antes de iniciar o trabalho. Casamento, eu trouxe o casamento, né, Cassandra, que eu fui Fabrício. E aí, eu não era um ente estranho. Eu fazia parte do grupo. E aí você via as relações acontecendo. Isso era muito interessante. Eu particularmente gostava muito. Não cheguei a ser madrinha de casamento, como a Val foi, mas consegui ter um acompanhamento dos meninos. E ainda hoje eu tenho um contato com aquela que é Cassandra, que a mãe dela faleceu, que era a mãe, o esposo da mãe, o padrasto, e a Rosa, que eu esqueci o primeiro nome dela. Você acompanha o percurso. Aí tem alguns que estão, que hoje estão em sala de aula e falam, olha, eu fui para a sala de aula porque vocês me instigaram a educação, vocês me mostraram um olhar para a educação que eu não tinha. Então, é o papel da presença de ensino, além do docente, né? A didática, as relações que são construídas. E essa foi extraído tanto da pesquisa teórica como a pesquisa de campo. E a classificação em 5 eixos, né? Eixo da gestão, ambiente físico e tecnológico, a atuação docente e a mediação pedagógica, o discente e o material didático. O material didático, lembra que era o principal do trabalho, e na verdade ele ficou como um dos fatores, né? Um dos componentes que acabou surgindo nesse processo. Pode passar, Igor. Olha, ainda bem que foi essa semana, porque semana passada, retrasada, eu não tinha um pingo de voz, acho que eu ainda troquei uns áudios com a Marília. E aí, se vocês perceberem, isso aqui está lá no final da tese, no apêndice, tem cada eixo desse, o eixo da gestão,
Aqui já, Igor, essa classificação ele foi da ferramenta utilizada. Ele veio classificar a gestão e tal, E aqui são os fatores que repercutem na gestão, né? E onde que ele está, que presença ele está relacionado. Presença social, não, ele aparece só, por exemplo, diálogo aqui, ele aparece na presença cognitiva, mas lá na frente ele apresenta em outro e por aí vai. Então, foi muito interessante porque você faz a junção dessas presenças, né? Onde é que a interligação delas. Pode passar. Aí o ambiente, aí tem os fatores, né? O eixo docente, com os fatores que a gente percebeu e qual presença ele está interligado. Pode passar. O discente, o material didático, e aí cada ponto desse, né? E lá no finalzinho da tabela, você tem a porcentagem do peso de cada presença dessa, do conjunto de fatores, né? E a cognitiva, ela é bem superior às demais, mas cada uma tem o seu peso, tem a sua contribuição. Acho que a gente quantificou baseado na incidência desses fatores. Pode passar. Tu já divulgou esses dados em algum artigo? Tá tudo na tese. Tá tudo na tese. Mas diga assim, algum artigo? Não, vou fazer agora, prometi para a Cassandra. Ainda não. Ainda não. Aí os fatores de presença, né? A presença cognitiva, né? Uma forma até de visualizar melhor os dados. Pode passar. E aí, esse mapazinho, você traz, deixa eu ver aqui, a interligação das presenças. Eu acho isso aqui muito legal, porque ele traz os fatores que tem em cada presença dessa, e como elas se interligam, sabe? Assim, o que é que a presença cognitiva, quais são os fatores que tem dentro dela, e também tem conexão com a presença social com a presença de ensino, a presença afetiva, e assim, eu achei, isso aqui foi, quando eu terminei, eu chorei, não vou nem mentir, viu o cenário ali, que se chama a reta final, assim, eu chorava muito, né, assim, enfim, mas esse aqui foi uma das figuras, quando terminou, e aquela tabela anterior, que eu falei, nossa senhora, como é que consegui chegar até aqui, né, é muito legal, pelo menos para mim agora, né, na época não era muito legal não, mas agora a gente vê todo um trabalho. Pode passar. Ele vem já, Cassandra, ele se atrasar um pouquinho, mas ele chegaria. Bem, aí a convergência de fatores, né? Essa tabela, essa figura também a gente traz, né? Aí já dentro dos eixos, a gente trouxe os eixos, não tem mais os fatores detalhados, mas a gente tem os eixos de cada presença, né? Da coesão de grupo e por aí vai. Pode passar. E algumas considerações finais, né? Que as tecnologias, elas têm possibilitado, assim, aos sujeitos que estão nessa formação, a interação, a proximidade, o sentimento de pertencimento social, a diminuição da distância transacional, e que há fatores que possibilitam estabelecer essas relações virtuais e que transcendem o distanciamento físico e temporal. Na tese, tem uma parte que a gente faz meio que um checklist, né? Para eu montar um curso, quais fatores seriam interessantes? O que eu devo observar em relação à administração do curso? Eu devo observar desde da inscrição na seleção para fazer o curso, né? Hoje o SISU, até o ESOLIS, vamos dizer assim, no IFCE, a oferta das disciplinas da grade curricular, as informações, a comunicação da coordenação com a equipe docente e com a discente, com a comunidade escolar. Então, tem muitos fatores e que esses fatores eles são muito importantes para a presença cognitiva, para a presença social, para a presença de ensino, para a presença afetiva e para a presença tecnológica e para as presenças diversas que a gente tem aqui. A gente fez um recorte das 4 presenças, mas tem outras presenças que são oriundas desse processo e que elas acontecem a partir desse processo, né? Que a EAD possui variados tipos de presença. Agora mesmo nós estamos aqui, certo? Alguns não estão aqui, mas não estão aqui. Concordam? E aí, né? Que tipo de presença é essa que nós estamos? Eu estou aqui, estou vendo ali.
Mas é verdade, a gente está assistindo aula, a gente está dando aula, né? E quantos estão conosco, né? E hoje é mais complexo ainda. Olha, hoje eu acho muito interessante, assim, tem hora que a minha casa se mistura à minha sala de aula, né? Literalmente, passarinho voando, menino brigando, marido chamando atenção, e vergonha para cá, vergonha para lá. Cachorro latindo. Cachorro latindo, porque aqui não tem cachorro, mas tem vários passarinhos, eles adoram voar em cima do meu computador. Eles ficam soltos. Assim. No meio da rua, olha o outro. Aqui só falta aquele 6 bolas de sorvete por R$1 naquela época que passava no carrinho de sorvete, né? Falta só isso. Netinho da caçando, netão, né? Porque o filho tá, o neto tá enorme. Porque também assim, é uma coisa a se pensar, né? Como pesquisa, porque você não ensina um remoto, dando a sua aula de casa. Você tendo a sua presença, a presença dos alunos e a presença externa, né? Que atrapalha, que você tenta dar aula e às vezes é um vizinho que coloca um som de música muito alto e você tenta mesmo assim dar aula naquela presença que é estranha àquele ambiente, né? É uma coisa que gera também pesquisa, né? Não sei. Não, é muito legal. E assim, tem outras coisas também, porque eu ficava constrangida. Quando a gente começou, acho que ano passado eu conversei com a Cassandra muito sobre isso, a dificuldade que eu tive no remoto, né? Até contraditório. Vixe, Cristo, tu trabalhou com EAD a tua vida inteira, né? E aí no remoto você tremeu, ficou nervosa, eu fiquei muito nervosa. E fiquei muito nervosa em expor para a minha família, o meu lado profissional, porque eu sou aquela mãezona de cozinhar, de caminhar, de brincar, de jogar basquete, nadar na piscina. E assim, eu nunca misturei as minhas relações profissionais, né, com a minha família. E de repente eu estou aqui dando aula, os filhos assistindo a minha aula e perguntando depois. E eu falei, será que eu falei alguma coisa que eu não devia? Marido opinando sobre conteúdo de aula. Eu falei assim, nossa senhora, eu estou dando muita margem para essa família, né? Mas é porque as coisas passaram a se misturar muito. Então, da mesma forma como para os alunos também. Né? Professora, a respeito dessa mistura e dessa temática do ensino remoto, né? Eu vou aproveitar essa deixa para perguntar, assim, já tens algumas impressões baseadas no teu estudo da tese, ainda que de forma preliminar e talvez até um pouco distante de dados, né? Mas a respeito desse impacto na questão do ensino remoto e os processos de aprendizagem, visto que assim, a gente teve a presença cognitiva foi o que mais te destacou no teu estudo, né? E aí faz até algum sentido pelos aspectos que tu destacaste, assim, a questão, o zelo com o material didático, né? De repente, o professor do ensino à distância, ele ainda nessa transição, dando muito mais ênfase ao conteúdo, ao aspecto conteudista mesmo, a dimensão conteudista, e até um pouco de uma pedagogia tradicional, né? Presente, mas se tu pudesse comentar, ainda que, como eu disse, de forma preliminar e sem dados ainda mais objetivos, se tu já tens algumas ideias ou hipóteses que podia compartilhar com a gente. Certo. Ali, seu netinho é lindo, viu? Bem fofinho, né? Assim, Igor, eu não cheguei a analisar, né? Porque antes de estar na pró-reitoria, que é muito animada, diariamente, eu digo que eu não tenho mais rotina, né? Eu só tenho rotina quando eu não deixo mais nem o celular, dependendo do horário, virado para cima, porque o meu é silencioso, mas assim, é bem animada, a gente não tem conseguido perceber. E antes da pró-reitoria, a gente estava no polo de inovação, que também era muito complexo, né? Muito meu empresarial todo, não é emoção não, gatinha, é uma emoção por hora, né? Eu digo assim, a nossa vida nas pró-reitorias é uma emoção a cada hora. Tá? A hora resolveu, quando você está respirando, chega outra, assim, desbalança, balança, reconstrói, vamos, né? Mas assim, Igor, tem um ponto que eu gosto sempre de destacar. Eu amo sala de aula, sabe? Assim, eu amo, se tem uma coisa que para mim para o meu ser, para a manutenção da minha qualidade de vida, é a sala de aula. Eu acho que é um ambiente que mais me deixa, fora a família, né? É o ambiente que eu fico mais feliz. E eu tento levar muito desse amor que eu tenho pela sala de aula e pela a responsabilidade que, enquanto educadora, eu tenho
com a formação desses alunos para isso. E me desdobro muito, né? Eu estava na minha cabeça programada que é viajar, emoção igual tem, não, é muito animado, né? A direção de educação à distância. Eu estava programado que eu ia viajar só na quinta-feira. Eu falei assim, quinta-feira eu viajo, então amanhã, quarta-feira, na minha programação que eu tinha feito, de 21 às 22 eu gravo a minha aula, faço a edição, porque 5h30 eu vou estar na estrada com a equipe para ir para Camusim, isso na minha cabeça. Aí quando vem o real, Cris, amanhã 5h30. 5h30 é o quê, menino? Da tarde? Não, da manhã, vamos sair daqui. Eu falei, ai meu Deus, a minha aula, né? E para mim já é uma tortura. É só de eu ficar com a Aninha, eu posso gravar lá, não vou incomodar, porque ela entende. Mas esse amor que eu tenho pela sala de aula é que me faz me desdobrar de todas as forças que eu tenho para poder cumprir, para honrar esse compromisso, que para mim é o mais importante que eu tenho, né? Porque a gente forma pessoas, são muitas aprendizagens. Eu tenho assim, depoimentos muito interessantes, sabe, Igor? Assim, de alunos assim, professora, se no remoto a sua aula é assim, imagine, professora, bora se encontrar numa praça? Falei, não, olha, até complicado eu promover esse encontro presencial, né? Vai que, porque não tem mais hoje, desse tamanho que eu sou enorme, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito discreta, desastrada, caio, aí chama logo a atenção. Não passa desapercebido. Aí vai estar com um aluno igual o Sócrates, né? Lá, ao redor, tá. Vai ser muito complexo, vai chamar a atenção, não pode aglomerar. Então, eu falei assim, olha, enquanto ainda não, mas assim que a gente puder. Aí eu acho que esse envolvimento foi um diferencial muito grande, que eu tive pouca evasão. E as minhas turmas, ao invés delas diminuírem nesse formato remoto, é um problema que acabou surgindo por conta disso, é que elas triplicaram. Enquanto eu tinha 7, 8 alunos, eu falei, tá tranquilo, né? Na pró-reitoria, para conciliar com essa turma aqui, eu vou ficar só com uma, eu tinha 5 turmas até março, até começar, agora estou só com uma turma. Só que essa turma hoje tem 30 alunos, e aí eu ainda teimo comigo para fazer 3 atividades por etapa, e atividades que eu corrijo 1 a 1, comentando e tal, isso requer um trabalho danado, que eu só consigo fazer de 4 horas às 6 horas da manhã, né? E quando os meninos estão na escola, aí eu tenho que fazer o café mais cedo, aí eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo para dar conta. Então, assim, é muito complexo. Mas eu acho que, primeiramente, esse envolvimento, essa vontade de querer fazer a diferença, ela tem me trazido, assim, tem ampliado as minhas turmas, né? E eu estou precisando rever se eu vou conseguir dar conta de fazer as 3 atividades por etapa, dando feedback, com retorno para cada aluno nesse processo de construção. Eu já estou aceitando trabalho em dupla para facilitar a construção, mas eles não querem fazer em dupla, muitos querem fazer individual, porque no final a gente sai com um material, que é um projeto, né, que eles pretendem aplicar. Trabalho com editais, vamos pensar em edital, bora construir um projeto para esse edital, então a gente sai com produtos, né, sai com material concreto. Acho sido muito animado. E assim, eu não analisei, era bom eu analisar uma outra pessoa, e não eu, né, porque eu tenho, não que os outros não tenham, mas eu sou apaixonada por sala de aula, assim, eu até falei para o Vauli, quando ele chamou, assim como ele também continua em sala de aula, que eu acho ainda mais complexo que eu, né, eu falei, Vauli, olha, eu vou, aceito, mas só tem uma coisa que eu não abro mão, é de ficar com uma turma, seja qual nível for, mas eu preciso ficar. E aí eu tenho meus alunos na graduação, tenho alguns orientantes no mestrado, numa área que não é a minha, mas que eu acabei entrando, que é a área da inovação, e estou sobrevivendo. Não sei se daqui a 4 anos eu vou estar como a Sinara, o cabelo está brilhoso, que eu lavei hoje, viu, Sinara? Mas eu não sei se daqui a 4 anos com esta pró-reitoria você vai ficar... As orelhas estão escondidas. A minha filha falou assim, quando eu fui ler os protocolos, vixe, não pode usar maquiagem. Falei, como é que eu vou dar? Vou chegar na instituição sem cobrir as olheiras, né? Sem condições, porque para poder dar conta do material, eu tenho que acordar, não dormir praticamente. Tem dia que não dá para dormir um sono de qualidade, né? Mas no doutorado eu dormia menos, então sigamos. Tem vida após o doutorado. Eu acho que tem mais alguns slides, Igor. A necessidade de compreender como estudantes e professores eles percebem, eles agem, reagem, é relevante para planejar, para conduzir e melhorar as condições de ensino. É importante destacar, ali não tem, eu participei de algumas formações
em cenários diferentes, idades diferentes, né, faixa etária diferente, e essas formações elas foram muito importantes para chegar nessa compreensão, né, para conhecer os estudantes. A gente teve situação em Paulo Afonso, Fabrício estava nessa, eu achei, até hoje eu não esqueço, o Vixe Maria, né, que é o Fabrício, o servidor caiu. Aí o que é que se espera de um suíço, né? E uau! Aí lá vem o Fabrício, Vixe Maria, né? Então, assim, você vê que estava mais brasileiro que nós. Mas, assim, lá a gente estava com... E foi bom que o servidor... Tudo tem um lado bom, né? O servidor caiu, vamos ter que nos reprogramar na organização didática da condução da aula. Mas que bom que o servidor caiu, porque a advogada que fez a articulação pela CHESF, ela tinha passado um público-alvo para a gente, que eram jovens da faixa etária a partir de 20 anos. Quando a gente chega lá para dar aula, eram alunos de 14 anos, menores de 18 anos. Então, eu, Jane, estava Fabrício, eu não lembro, tinha mais uma pessoa, não lembro se era o Breno, se era outra pessoa. Aí eu sei que foi muito bom, porque a gente se dividiu, né? Enquanto um ia dando uma cobertura lá no servidor para ver o que fazia, captura de Emmanuel e Breno, era. E aí, isso eu e Jane adaptando slide, adaptando linguagem, né, para poder fazer. Nesse período, a gente perde um pouco, porque quando você tem um material, você faz uma transposição em tempo real, né? Então, ele perde um pouquinho. Então, conhecer essa turma e ir preparado para essa turma, ele é bem interessante. E há, de fato, perceptíveis e aferíveis presenças de ensino social, afetiva e cognitiva. E a percepção dessas presenças, elas contribuem significativamente para a construção do conhecimento na formação online. Pode passar. E os trabalhos futuros, né, que a gente que vai retomar agora, Cassandra, né, compromisso moral, quantificar a relevância de cada fator na percepção, mas acho que nem esse aí mais, porque esse era em 2016. Eu acho que fazer, Igor, esse olhar com esse cenário pandêmico, né, com o remoto, que a gente foi aderir ao ensino remoto, muitos sem as condições, mas tem colegas nossos, assim, tem um colega no Campus Fortaleza, qual é o nome dele? A Aninha está aqui, tá? Tem um colega no Campus Fortaleza que ele faz cada material e ele era um colega que não usava nem celular, assim, era um nível... as tecnologias não eram utilizadas, e ele criou, ele pediu para gravar o material na instituição, ele já é um senhor, agora falhou o nome dele. Aí depois eu lembro. E os materiais que ele produz, que ele aprendeu a produzir no curso que foi oferecido pelo IFCE, e foi oferecido um ciclo formativo dentro do Campus Fortaleza, ele faz materiais incríveis. Cassandra, porque falhou o nome, a Cassandra vou passar para a Cassandra o material, ela pode estar passando também para vocês. Mas já que tu está falando em ensino híbrido, já fazer essa pergunta que eu faço a praticamente todo mundo que estuda EAD, que fez parte de uma equipe grande de EAD como você, né, que viu a EAD nascer lá na indústria, Senado. Me diz a tua perspectiva agora com essa experiência do ensino remoto, do quase pós-pandemia, porque a gente ainda está na pandemia, e de você ser uma estudiosa da EAD, das tecnologias digitais. O que você acha? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai se dar a educação? Como é que as pessoas, os docentes, os alunos vão encarar daqui para frente a educação, o ensino híbrido? Mayra, eu gosto de ver as coisas com um olhar muito positivo, né? Assim, porque eu acho que tudo na vida, as perdas, né, as dores, elas vêm para nos alertar, para nos ensinar, para nos mostrar outros caminhos, outras possibilidades, né? Acho que nem tudo ele tem um impacto. Assim, é até contraditório com a minha formação, com o meu processo formativo, com o meu percurso profissional, eu independente da pandemia, eu pensar diferente do que eu penso agora. A pandemia, ela contribuiu para isso. Ela contribuiu porque, de uma forma, do dia para a noite, a gente teve que se adaptar, não para o ensino híbrido, mas para o ensino remoto, que para mim ele é bem complexo, né? Mas eu não consigo ver como eu também... Olha, o carro do som.
Peraí, não sei nem que música é essa. Vixe, Maria. Tu mora na aldeota porque ele passou aqui do meu lado também. Eu moro perto da Praça das Flores. Não é homenagem pra ti, não, Igor, isso aí? É uma declaração de amor, viu? O carro do som é uma declaração de amor. Não, eu moro atrás do Santa Cecília. Então, pronto, ele veio de lá, exatamente. Ele veio ali, ele tá aqui na Carolina Sucupira, já passou, já deve estar voltando para aí, para trás do Igor. Veja aí. Então, voltando, Marília, assim, a gente, quando iniciou a educação à distância, sempre foi muito complexo, né? Inserir a educação à distância na grade curricular dos cursos presenciais. A Sandra é a prova disso, porque ela encabeçou uma discussão, né, bem complexa. Com a pandemia, mostrou que é possível, embora a gente tenha tido uma série de dificuldades, mas que é possível a gente trazer mais a tecnologia. E já que é possível trazer mais a tecnologia, por que a gente não pode refletir o nosso currículo do curso, já que a gente precisa refletir constantemente sobre a construção curricular dos nossos cursos, por que a gente não pode refletir com o perfil dos nossos alunos atuais? O nosso aluno atual não é mais a Cris, não é mais a Liz, não é mais o Igor, a Marília, a Eliana, não é mais a Cassandra. É um perfil muito diferenciado e que a gente precisa trabalhar com essas tecnologias. Então, por que não formalizar isso aí? Por que não trabalhar, usar o percentual que a lei possibilita? Tem disciplina que não vai ser tão produtiva, mas tem disciplina que vai ser muito produtiva. Por que a gente não pode... Nós temos um ambiente, que a Cassandra até colocou, o ProEdu, que tem um banco de materiais. Por que não? Esse material já está produzido, ele já está lá à nossa disposição. Por que não eu utilizar esse material, né? Por que não trazer essa reflexão? Então, essa linha, Marília, que a gente tem trabalhado dentro da Pró-Reitoria de Ensino, está lá entre as minhas 18 pendências, refletir sobre essa construção, né, do pós-pandemia, construir os caminhos para facilitar, não que isso vá acontecer em todo o curso, nem que a pró-reitora obriga de forma nenhuma, acho que tem que ser uma coisa que parte do docente, porque quando a gente já tem uma afinidade, quando a gente tem um desejo, ele favorece, potencializa que esse trabalho tenha reflexos positivos, né? Mas uma coisa opcional e ser construída com um colegiado do curso, né, do docente, com a comunidade de uma forma geral. Então, não dá para a gente pensar... Aí a pandemia veio, ela veio para nos ensinar, então vamos tirar de tudo de ruim que ficou nessa pandemia, tem uma coisa boa, né? O que é que ficou? A vacina para nos ajudar e as tecnologias que a gente pode estar utilizando nas relações da educação à aquisição de insumos, né? Tirar assim, proveito. Um comentário que o professor Igor fez na apresentação passada, que foi, eu acho que, eu vou até repetir aqui, que se ele quiser depois repetir com as palavras dele, que eu acho que vai ser mais fiel, mas que no momento que veio a pandemia, né, a gente teve que se readequar no trabalho remoto, no ensino remoto. Aí quem trabalha em núcleo de educação à distância pensou o quanto o núcleo seria importante agora se tivesse mais equipado, se tivesse mais recursos para dar suporte aos professores da instituição, né? O que tu pensa hoje sobre isso? Assim, porque eu não sei se o núcleo, o CREAD, né, agora, o Centro de Educação à Distância do IFCE, se hoje ele deu esse suporte aos professores, como é que foi? E eu posso complementar também, professora, justamente em função não só a experiência de educação à distância, dos núcleos, que é o trabalho do professor Márcio, né, na época na diretoria de AD, além dele ter meio que, como é que eu posso dizer, o ensino remoto meio que atropelou o que acontecia em meio aos núcleos. E também você tem até, vamos falar de um cenário nacional, né? Você teve, por exemplo, projetos como um computador por aluno, né? O próprio projeto Universidade Aberta do Brasil, que nas instituições, em alguns casos, a gente analisou no encontro passado, meio que criaram uma universidade dentro de uma universidade, sabe? E que se a UAB acabar, toda a iniciativa de educação à distância se esvairia todinha, porque a experiência não foi institucionalizada, né? Então, esse desafio da institucionalização, desde projetos grandes como
a Universidade Aberta do Brasil, que perdura até hoje, ou projetos como Um Computador por Aluno, né, o LCP, o UCA, eles não foram, como é que eu posso dizer, bem apropriados pela gestão das instituições de ensino, e agora, e aí eu assisti recentemente uma live do professor Aires, com o professor Mauro Pequeno, com o professor Denis, que está na UFRN agora, e eles comentavam justamente isso, né, assim, se aquela política pública tivesse avançado, certo? Hoje, de repente, você teria um cenário na educação básica, por exemplo, diferenciado, ou mesmo se a Universidade Aberta do Brasil tivesse, se as instituições de ensino tivessem incorporado a iniciativa da UAB, por exemplo, na aprendizagem dos processos de produção de material didático, nos processos de formação docente, no aproveitamento dos 20%, no início 20%, né, de oferta EAD dentro dos cursos. Então a gente percebe que, e aí no cenário mais no contexto do IFCE, que a gente comentou um pouco, a apresentação foi sobre o SENAC, Educação Profissional, e acabamos falando um pouco do IFCE, e no IFCE a gente já estava nesse processo de institucionalização através da constituição dos núcleos de EAD, pouco antes da criação do CREAD, né? E agora a gente está justamente nesse cenário onde o CREAD surge e vai desenhar uma política, né? Vai desenhar um projeto agora, e de alguma maneira a gente fica na expectativa, nessa nova expectativa, né? Como é que daqui para frente a gente vai poder meio que observar as experiências do passado, inclusive experiências de políticas públicas, experiências de gestão e experiências de pesquisa, como essa tua que tu traz aqui para a gente, e caminhar de forma diferente, mais efetiva, para que essa ideia de que nós não estávamos preparados, nós fomos pegos de surpresa, sabe? Isso possa, de alguma forma, não. Vamos lá, gente, assim, 2 anos de pandemia, mais de 10 anos de UAB, sabe, assim, desde 1980 você tem informática nas escolas, de uma forma ou de outra, 80, 90, o professor Hermínio tem aquele texto emblemático dele, a classificação do uso do computador na escola, informática educativa, educacional, todo mundo conhece esse texto. E aí a gente meio que traçou uma reflexão no encontro passado, e aí, com a tua fala agora, a gente fica também nessa questão da dimensão teórica, né, que construções, assim, não só suas, mas de dezenas de professoras que fazem parte hoje da Universidade Estadual do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, do próprio IFCE, né? No IFCE nós temos o privilégio de ter dezenas de doutoras e doutores em educação, em tecnologia, que, de repente, a gente ficou naquela expectativa de dar resposta, né? E, como a senhora disse, muitas coisas ruins têm acontecido, mas estamos tirando o melhor proveito, fazendo o pensamento mais positivo possível para sair dessa com os melhores aprendizados possíveis, mas ainda fica aquela coisa, né? Muita coisa que aconteceu para trás, simplesmente a gente, em vários momentos, acertamos, mas em vários momentos também metemos os pés pelas mãos, sabe? E desses que a gente meteu os pés pelas mãos, nós aprendemos, aí é um lado positivo, né? E assim, eu também faço parte, hoje eu coordeno, estou na coordenação do GT Nacional da Educação à Distância dentro do CONIF, por conta dos passarinhos que trabalharam a reunião, eu fazendo assim, procurando os bichos, pensava achando que era assim, que eu tinha aceitado a coordenação, e no final falei, nossa senhora, aceito, né, vai ser, porque a gente estava começando a Pró-Reitoria de Ensino, acho que em 2 semanas assumi o GT Nacional, sobre a educação à distância, então foi muito interessante, então não tem como a gente não aproveitar toda a experiência que a gente teve, que a gente construiu, e que de fato não se consolidou como a gente gostaria que se consolidasse, e agora aproveitar. Se a gente não conseguir colocar um núcleo de forma imediata em cada campus, a gente regionalizar, colocar as grandes regiões, né, fazer as regiões, que a gente também sabe de quanto é sofrido um campus, né? Um campus avançado, então, falta servidores. Então, como é que a gente pode, que um campus que tem mais condições, como é que ele pode dar apoio para aquele campus, né? E fazer desse núcleo uma fortaleza de inovação, fortaleza de tecnologia, uma fortaleza nas mais diversas esferas para atender a realidade de cada campus. Então, é nessa linha, sabe, Maíra? Minha ideia é que a gente possa ter um núcleo em cada campus, como a Cassandra pensou, em 2001, 2002, eu não lembro o ano que o projeto que ela escreveu, junto com o Regi, toda a equipe. Mas que a gente precisa, de fato, pensar no pós-pandemia, ver a pandemia para nos tirar proveito de tudo que aconteceu
tirar proveito e aprender, né, com o que aconteceu e o que não aconteceu, extrair a melhor lição e implementar essa lição dentro da instituição, seja ela IFCE, seja ela federal, aqui do Ceará, universidade estadual, né? Então, é mais ou menos esse caminho. Eu ainda continuo acreditando que vai dar certo, né? Uma hora vai pegar, vai colar, né? 2010, né, Cassandra? 2001, não, 2010, 2011, 2012, que eu estava falando. Eu acho que foi até na época que chegou a criar um endereço virtual.ifce.edu.br. Acho que foi um pouquinho antes. Que lembrava um pouco o virtual da UFC. Acho que é como se fosse na perspectiva também de... não sei se estava havendo um diálogo entre a UFC virtual e a perspectiva de um campus virtual, como a professora Cassandra está relatando aqui. É isso, acho que depois tem só os slides, as referências, né? Algumas referências que foram utilizadas. E é isso, gente. Então, eu trouxe para conversar com vocês. Cris, Oi. agora eu queria falar parabéns pelo teu trabalho, né? Eu presenciei um pouquinho da tua tese, né? Da tua pesquisa. Foi uma alegria a gente ver, né? Em ver assim aonde você chegou, né? Não foi por acaso, né? De forma nenhuma. Foi por seus méritos e pelo seu conhecimento. Eu estou muito feliz, viu? Muito Por você obrigada, e pelas duas, né? ela está aqui ainda, minha parceira de Ela todas está as aí, horas, está aqui. Pois é. Então, aí eu te pergunto, Cris, eu não assisti do início, né? E eu achei muito legal. Olha, essa presença, ver essa questão da presencialidade, né? Dos alunos, eu acredito não só dos alunos, mas também pode se estender até para os professores, porque como eu sou professora, eu penso em mim também, né? Mas eu acho, às vezes, muito mais, desculpa aqui o que eu vou dizer, mas às vezes até muito mais importante do que o próprio conteúdo, entendeu? Porque essa presença afetiva, essa presença que vocês que tinham 7 alunos e aí acabou tendo 30, né? Mas é porque quando você percebe o aluno como um indivíduo, o sujeito, que é muito mais do que somente um número que está atrás dessa tela, né? E que você consegue percebê-lo como a sua afetividade, a sociabilidade, lógico que o cognitivo também. Então, todos esses pontos aí, todos esses fatores, eu acho assim espetaculares, sabe? Essa questão dessa afetividade que a gente tem que ter dentro da educação à distância, que não é mais distante, né? E quando você falou de levar assim, para o ensino híbrido, eu acho assim ainda muito bacana, muito ousado. Espero que alguém aí, né, pegue esse gancho aí e use e também comece a fazer essa pesquisa. Então, Cris, meus parabéns, eu fiquei muito alegre de te ouvir, e é assim, e é muito atual, sabe, o que tu falas, e eu acho que mais do que agora, mais do que nunca, nós precisamos investir nessa presencialidade que você falou, começou em 2013, né, tua tese, 2012? 2011, terminou em 2015, foi isso? Foi. Tive a Lele. Mas a Cassandra fala disso, da presença. Sim. Eu fui falar no Rio, não lembro que ano foi aquele que ela. Não, a Cassandra sim, fala bem, né? Antes mesmo, com certeza. Bem antes, quer dizer, e hoje é mais atual ainda, a gente não tem noção, sim, né? É impressionante como as coisas evoluem. Mas eu acho que ainda não se percebeu, não se trouxe ainda essa sensibilidade, entendeu? Tem que se trazer essa sensibilidade, dessa presencialidade. Ainda mais agora principalmente agora, né? Que estamos nesse tempo remoto. Então a gente tem que, mesmo que as câmeras estejam desligadas, mas essa afetividade do professor, eu acho que essa presencialidade cognitiva, social e afetiva que tem os nossos alunos e que nós também, professores, devemos colocar dentro das nossas aulas, né?
eu acho muito, muito importante, muito bacana esse seu tema, viu? Muito legal mesmo, parabéns. Você, Cassandra, né? Que é assim a nossa Mentora, né? musa. Eu É, cheguei lá em 2008, saí do Santa Cecília, viu, amigo? Fui professora há 22 anos, me aposentei, as irmãs disseram, minha filha, passe o cajado. Aí eu passei meu cajado e fui para onde? Para a diretoria de educação à distância, que a Cassandra já tinha sido minha professora no mestrado, né? Então, parabéns, viu? Muito bacana. obrigada, Eli. Eli, assim, nesse percurso, né, eu também participei de outras pesquisas, uma com a Alessandra, a gente fez um estudo sobre práticas docentes, foi muito legal, assim, o professor, assim, ele não se percebia a didática que ele utilizava. Teve uma aula que eu assisti sobre, era métodos numéricos. Esse professor, ele comprou quase 100 dados, 100 dadinhos, e ele distribui 8 dadinhos para cada aluno, são 10 dadinhos. Gente, a aula é massa. Eu assisti essa mesma aula dele todo semestre, durante 3 semestres, porque eu estava no campus Fortaleza, eu ia para o Polo depois, né? E a aula dele, a minha era a primeira aula, a dele era a segunda. Eu só posso assistir, porque toda vez que ele ia dar, essa aula ele me chamava e ia assistir. Então, assim, tem cada aula legal. Imagine no remoto, se eu pudesse assistir esses vídeos, né, das aulas, quanto material interessante. Semana passada, a Joyce trabalha comigo na ProEM, ela está na diretoria acadêmica, né? E aí ela também deu uma aula e tem um problema na câmera dela. E eu gosto, assim, eu ligo a câmera e me produzo para dar aula às 7h30 da manhã, como se eu... Para mim, a aula, para mim, é um momento mágico, assim. Eu valorizo esse momento, né, como docente. Eu me preparo para esse momento. Eu não gosto de entrar sem estar preparada. E a Joyce pegou, né, a câmera quebrou. Aí um aluno, imagine se essa câmera estivesse ligada, porque a voz, ela traz emoção, né? A voz, ela cativa, ela envolve. O jogo de subir e levantar, né? De subir e descer o tom de voz, ela tem todo um jogo por trás disso, e a gente tem que saber explorar. E no remoto, assim, tem muita coisa interessante. Deve ter muita aula aí, cada tesouro, né? Não Com é por certeza. nada que o telefone convencional foi uma das primeiras tecnologias de presença. Quando você fala com uma pessoa no telefone, você percebe o humor dela, a tristeza, a alegria, essa presença, ela é bem, bem visível na fala, né? Com Exatamente. certeza. Os podcasts, né, estão aí, né? Tem até um do Júnior, essa semana tá na minha rede social, que agora é a tendência. Eu queria ter tempo para fazer um podcast, mas eu não consigo, não. Pois é, eu quero também ter tempo ainda. Olha aí, Liz! Linda! Gatíssima. Boa noite. Boa Eu agradeço aí a Cris por recomendar com a nossa interação, formação. E que a Cássia é responsável nas pesquisas da comunicação. Deve ser orgulhosos. Viram aí no grupo de trabalho da clínica, tive a oportunidade de participar da banca, né? E já anunciava o trabalho com perspectiva da presença da virtualidade. Está materializada, que a Cassandra já vinha trabalhando, né? E aí a Cris vai agregando outros elementos. Então, assim, sei que é um trabalho que dialoga com esse novo que a gente está vivendo. E que o grupo, ele caminha nisso, né? Quando a gente pensou no G1, foi exatamente para pensar e quero tomar essas pesquisas que já foram feitas para dizer que a gente já tem uma história construída. O Ceará já tem uma trajetória de formação, de pesquisa nessa área. A gente está bem interessado nas pessoas que estão pesquisando, os pesquisadores, para dar um recurso ao Ceará, de certo modo, para dar continuidade ao trabalho que a Cassandra começa,
Federal, trabalho aqui no CETEM, né, do Ceará, e outros grupos aqui. Então, o CETEM é pioneiro, né, nessa área. Já tem mais de 20 anos, né, um estado que tem uma história do telemensino. E a gente trazer essas pesquisas, esse diálogo, né, a gente aparece com um curso de pesquisas, quando a ela diz, todos que trabalham com ela dentro do Ceará aparecem a gente. Então, a gente isso é muito interessante. É uma representatividade dentro de pesquisa. Então, por isso que a gente resolveu aqui reforçando aqui o GEU, para agradecer demais aí a Cassandra, né, que vem da nossa curso, a Ana, que tem trabalhado comigo. O Instituto Federal está em peso, viu, Cassandra? Invadiram tudo aqui. O Multimeios invadiu o IFCE também, você pode ter isso, né? Foi tudo isso aí, ó, que foi uma convergência aí. Foi um caso de acordo isso aí. E ele comprou o caminho para a gente no Brasil, Nova Madeira. Nós temos que formar em geração. Está pensando também a pesquisa na experiência da UESC, né? A Cris, eu fiquei muito feliz que ela quer participar. Então a ideia é juntar realmente quem sabe que no final do ano a gente fazer um evento da EAD. Fazer um evento virtual, aí a gente vai vai uma conversa criança, sabe? Pode continuar. Eu também conhecer os pais. Sinto muita falta disso. Muita falta da sabe? Da Cassandra, eu acho que São João del Rei, o exúltio, ela diz assim, ei, Ceará não se faz isso. O exúltio da Bahia, Ceará se faz isso. O povo está em todo canto. Elas fazem questão, né, da olha, o Ceará está atenção aqui. Até no Instituto Atlântico tem gente que passou pela DEAD. Teu áudio não está... para mim, né? Está muito feliz. A oportunidade da comunidade, sobre tudo. Como Deus não foi tão difícil para quem foi difícil, para quem teve essa experiência, esse diálogo, essa formação, esse formação de Deus no final, quando eu tenho a relacionar agora com as aulas então é isso. Se me dialogar, viu, Marília? Então, pode. Gente, beijos. Adorei ver. Vamos conectar. Beijinho. Beijo, Liz, obrigada. Mas Oi, Cris. Só assim a gente se encontrava com essa proximidade aqui, né? Que há tempo a gente não tinha. E, Cris, vim aqui assim, parabenizar bastante o seu trabalho. Eu acho que essa temática é o que a gente realmente precisava ter discutido antes dessa pandemia e durante, né? Se tivesse tido tempo. Eu acho que esses aspectos que você destaca, Cris, é que faz um grande diferencial na EAD, e como você mesmo mostra aí, né, nas suas práticas docentes, esse chamamento dos alunos, esse sentido. Eu sinto muita falta desses aspectos quando a gente trata da EAD, que por mais que a gente tenha tido muitos avanços, a pandemia agora trouxe as webconferências com mais frequência e a gente até tornou essa presença um pouco mais forte nesse aspecto, né, do encontro, de ver o outro, de conversar mais de perto. Mas eu lembro que antes da pandemia estava muito forte ainda a questão das videoaulas, né? Até percebo, não sei se vocês poderiam até se concordam, eu acho que agora após a pandemia as videoaulas vão perder muito força. Eu acho que agora a webconferência, essa presença, vai ganhar muito força em relação às videoaulas que tinha antigamente,
que tira justamente esse aspecto, né? Dessa relação, dessa proximidade, desses aspectos afetivos e cognitivos serem vistos com mais forte. Eu não sei, eu acho que cada um tem o seu lugar, né? Mas essa é uma reflexão que eu tenho feito e deixo aqui, se depois quiserem falar. Lembro de um artigo do antes da pandemia, um tempo antes, que já falava, né? Que a gente talvez teria uma tendência de uma substituição da videoaula pelas webconferências. Eu me lembro quando eu li esse artigo, ele me chamou a atenção. Até porque, assim, a gravação das videoaulas, ela exige essa coisa de ter um estúdio, de ter, né, a edição, e nem sempre a gente consegue esse estúdio, edição nos espaços, né, de AD. A gente tem uma dificuldade para isso. Mas também pela possibilidade interativa, né? Que a videoaula você tem que assistir, tem que ter os canais para discutir. Então, eu acho que a webconferência traz forte esses aspectos que você destaca, né? Dessa presencialidade. Aí, Cris, eu gostei muito dessa sua fala. Eu acho que a gente precisa carregar esse sentimento final que você falou, da gente trazer essa diferença. O que a gente vai levar com a gente, né? Depois dessa pandemia? Eu vi você falando a parte do percentual à distância, que o professor Igor também destacou aí em um momento. Eu acho que é muito importante a gente ver isso nos nossos cursos presenciais. Aqui na URBA, o que a gente tem basicamente, né? A gente ainda está começando, ainda nem tem cursos da UAB. Até hoje o que a gente trabalha há algum tempo são percentuais nas disciplinas. E o que eu observei aqui através do nosso NEAD, né? Os professores que já trabalhavam com percentuais à distância levaram suas disciplinas com muito mais facilidade, não tiveram muita dificuldade. Na realidade, esses professores continuaram suas disciplinas. Logo no início da pandemia, quando a gente parou, uma boa parte desses professores continuaram sozinhos, mesmo sem apoio do NEAD, porque já tinha essa vivência. E frente ao que a gente vê aqui de muitos professores que não trabalham e que às vezes vão conversar com a gente, é uma necessidade forte da formação, além do aparato tecnológico, né, de a gente ter os NEADs, ter os espaços, mas eu percebo que a formação, ela fala muito forte, porque o professor vai se familiarizando com as tecnologias, vai se sentindo mais seguro, vai aprendendo mesmo a lidar com elas, então na hora que ele precisa utilizar nas suas aulas, ele vai com muito mais facilidade. Então, acho que na criação desses espaços tem que ter o fortalecimento da formação, juntamente com os aspectos que você tanto destaca aqui dessa presencialidade, que é o que faz toda a diferença. Parabéns, viu? Tem que divulgar mais o seu trabalho. Eu fiz poucas apresentações depois dele, porque quando finalizei a tese, eu já estava no polo de inovação. Então, acabou que sombreou muito, né? Mas agora, dentro da Pró-Reitoria de Ensino, dada a relevância do tema, a gente tem trabalhado muito com essa questão. Mas eu concordo demais com a questão formativa. E, assim, mesmo tendo um viés, né? Tendo uma formação, tendo estudos na área de educação à distância, eu tive dificuldade em trabalhar o percentual dentro do curso presencial. Então, qual foi a estratégia? Eu uso o ambiente, né, um ambiente como suporte à aprendizagem, desde quando eu comecei a trabalhar com Cassandra, desde as minhas turmas de Quixadá, né? Esse trabalho, Cassandra, ela é muito responsável pelo que eu sou hoje, assim como o Hermínio, né? Pela minha condução, a condução da sala de aula. E eu tive dificuldade no presencial na época e não consegui formalizar. Era tanto protocolo para formalizar o processo à distância no presencial, que a minha turma topou, mesmo tendo aula presencial, a gente conseguiu complementar o conteúdo a mais, né, trabalhar mais dentro do ambiente virtual. E a turma, eu acabei usando, depois de, acho que em 2 anos, antes da pandemia, eu utilizei em algumas turmas o Classroom, porque os meninos que pediram, não sabia, nem conhecia, né? Eu sempre utilizei o Moodle, que era que a gente já utilizava na instituição, mas aí a pedido de alguma turma a gente foi utilizando. E usei outros ambientes também. Eu digo assim, eu gosto muito de ir com que a turma, onde é que a turma se sente melhor? Aonde ela se sentir melhor, eu aprendo e trabalho com ela naquele ambiente, né? Mas eu sei que eles vão me ensinar a utilizar, como eles me ensinaram a utilizar o ambiente que eu passei a utilizar. Então, isso é muito importante, né? Essa construção, esse contrato didático com a turma, esse acordo do ambiente, do horário ao ambiente, né? Ao horário. E é muito legal, porque eles têm
a gente cria um sentimento de pertencimento, a gente forma um grupo, forma uma equipe, né? Forma um bloco. E esse bloco muito, apesar da professora Cris, né, como eles chamam, que até hoje eu acompanho os meninos, eles dão notícia onde é que estão, semana retrasada, a primeira pessoa que ele falou nem para a mãe, tia Cris, professora Cris, que às vezes chamam de tia que eu tenho raiva, quando eu digo que eu tenho raiva é que eles gostam de chamar para fazer mais raiva, né? Eu estou agora trabalhando no iFood, aí eu, nossa senhora, que massa, então assim, você vai vendo o percurso desses meninos, eles vão dando feedback, e eu fico curiosa para saber, cadê fulano? Onde é que fulano anda? Cadê fulano? O que é que ela tem feito, né? E é muito, muito, muito interessante. Na verdade, assim, ó, gente, de tudo da minha vida, a sala de aula, para mim, é o espaço que me renova, entendeu? Então, toda semana eu espero a quinta-feira, 7h30 da manhã, toda quinta-feira eu estou online com os meus alunos. Essa quinta eu não vou estar, mas mesmo tendo vídeo, aula gravada, eu entro online, nem que eu fique meia hora tirando dúvidas, conversando, como é que tá, vamos aqui, vamos acolá, marco o final de semana, por questão da minha agenda, por questão da agenda deles. Não deu para fazer a apresentação em tempo real, grave um vídeo, depois a gente faz um bate-papo sobre a sua apresentação, e assim a gente vai se reconstruindo a cada dia, né? Eu digo assim, eu sou mutável, faço todo dia, eu sou uma nova Cris. Às vezes melhor, às vezes não tão melhor, né? Mas nunca pior. Mas essa flexibilidade é muito importante, principalmente para essa modalidade, né? Os ajustes diários, constantes, né? Eu até, assim, quando você estava falando, me identifiquei na minha disciplina. Eu também não tive menos alunos. Meus alunos, por sinal, frequentaram sempre e mais. Sempre a gente passando do horário. Minha disciplina à noite, teve um dia que a gente quase 11 horas da noite estava ainda em aula, né? Então, eu acho que esses aspectos que você destaca da gente estar realmente presente ali e, às vezes, trazendo outras situações, principalmente agora na pandemia e no ambiente à distância, né? Mas na pandemia, eu sempre tirei um tempo do início da aula para a gente falar de aspectos mesmo da pandemia. Vamos chegar falando logo do conteúdo, né? Então, eu acho que essa adequação constante que a gente tem que ter nas aulas faz toda a diferença no ambiente à distância, né? Mas aqui é para parabenizar, viu? Minha fala. Obrigada, eu estou aqui em FCE e Multimeios são aqui os nossos mentores. Só agradecer a todos aí, Cassandra, Cris, Liz, Aninha, Sinara e os demais. A Eliana, que está sempre aqui com a gente também, né? E agora o professor Igor, que eu conheci, ele também não vai escapar. Quando eu soube que ele estava aí, muito presente na EAD e também no mundo, vou trocar umas figurinhas depois, professor. Obrigada. Mas e ainda tem aluno ouvinte. Agora nessa turma não tá entrando mais não, mas em março, né, da pandemia, eu tinha sempre tem aluno ouvinte. Eu falo, meu povo, isso na turma da noite, porque de dia, às vezes eles estão sem fazer o que na poxa, posso sua aula, pode, venha, sempre cabe mais um, né? Às vezes não cabe, a gente dá um jeito. Mas aluno à noite, ouvinte, já fez a disciplina, quer assistir a aula, falei, não, esse mundo vai se acabar, o que está acontecendo? Não, tem alguma coisa. Mas isso eu acho que é muito fruto do que a gente planta, né? O amor, acho que isso aí acaba atraindo. A Mazé, gente, eu sou fã dela, desde a época do Multimeios, que ela orientando do Hermínio. Muito legal. Mas uma das culpadas, assim, disso tudo é a Cassandra. Eu acho que vocês poderiam, assim, Liz, chamar também a Iraci. Eu não sei se já chamaram. O trabalho da Ira, eu acho que ele antecede o meu, muito, muito interessante. Eu acho que enriqueceria muito a discussão. A Ira traz conceitos que, inclusive, são conceitos que a minha tese parte desse conceito. Eu acho, assim, muito legal. Aí já veio, né? Então, não, pronto. veio ainda não, mas a gente vai convidar para o semestre que vem. A gente pode. Eu tenho uma lista aqui, tem tanto aquele quadro que está no capítulo da professora Cassandra, que ela elenca todas as pessoas que ela orientou e coorientou, e a Iraci está lá. E tem também o quadro que está no capítulo que o professor Hermínio fez de trabalhos de AD e tecnologias digitais, né? Que a gente vai chamar, porque é tanta gente, Cris, que não dá conta assim num semestre só. Eu acho que tem muito trabalho para ser apresentado daqui para frente, e a Iraci a gente vai chamar assim. Aí, já aproveitando, a gente já tem aqui para a próxima apresentação, né, a apresentação da nossa queridíssima aí, a Sinara, que vai falar sobre a formação do futuro professor de Ciências da Natureza, relato de experiência,
e um mini curso online em tempos de pandemia de Covid-19, que vai também ser uma terça-feira, última do semestre, dia 31, né, que a gente vai encerrar o semestre aqui na UFC. Vai ser de 7h30 às 9h, né? Passa um pouquinho sempre. Aí a gente faz o convite, né, a você, Cris, para fazer a mediação, certo? Como o professor Igor fez aqui, para conversar, fazer esse bate-papo aqui e falar sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo, porque esse capítulo foi para o segundo tomo do livro AD no Estado do Ceará, e já é um recorte da tese dela, que ela está finalizando aí, já está nos finalmente. Então, próximo encontro é assinar. Aí você aceita, Cris, fazer a mediação? Oxe, já, onde é que assina? Eu sei, porque agora eu só tenho que aprender a mediar tão bem quanto o Igor, mas eu aceito demais. Vai ser um momento muito rico. Top. Pronto, demais. então, Cassandra vai estar aqui também, minha eu mestre. espero que sim, que a Cassandra esteja aqui, porque é cria dela também, né? Então, eu espero que ela esteja aqui. E, professor Igor, obrigada aí pela mediação, por se dispor a estar conosco, viu? Mais alguém quer colocar alguma coisa, quer falar algo? Já pode colocar dúvida? Pronto, fale aí. Silvio Santos, eu lembrei daquele negocinho assim. Vou só ligar a câmera, gente, espera aí. Pronto. O trabalho da Cris é muito um reflexo do que ela é, né? Esse cuidado com o outro, essa preocupação em saber se as pessoas estão bem, se as pessoas estão compreendendo. Onde quer que a gente esteja, é uma reunião, é um documento, tá claro. E essa chamada assim, eu entendo muito na perspectiva de saber se o outro está presente mentalmente, totalmente ali conosco, dentro daquela circunstância, e se está confortável. Então, o trabalho dela eu vejo como essa preocupação constante que vai além do escrito, né? Porque faz parte das práticas dela mesmo. Nós estamos nessa doce aventura das pró-reitorias, né, Cris? E estamos juntas e misturadas mesmo, e muito do que a gente tem procurado desenvolver coletivamente, aliás, muito não, tudo, né? Parte dessa preocupação com o outro, se as coisas estão sendo claras, se o trabalho está sendo feito coletivo, e tem muito a ver também com as nossas primeiras experiências em EAD com a Cassandra, ainda nos idos de 2008, quando era somente uma sala ali no... Aliás, não era nem 2008 ainda não, ainda era 2007, ainda era Cefet, né? Era apenas 2007, uma humilde sala no campus Fortaleza, que ainda era chamado Cefet Sede, e nós embarcamos nessa aventura e temos crescido muito, principalmente como gente, principalmente como humano. Então é muito bom ver uma profissional como a Cris, no cargo em que ela está, preocupada com o outro, né, nos desafios da gestão, mas não desconsiderando em nenhum momento esse cuidado com o outro e com as relações, e ver que ela permanece muito coerente com a trajetória acadêmica dela, né? Então, só tenho orgulho e gratidão por essa caminhada que é nossa, não só sua e minha, mas é de todos nós aqui, né? Por uma educação melhor, que é aquilo que a gente quer para o nosso povo. É isso. Então, continue, minha amiga. Continuaremos, né, Aninha? Obrigada. E não era, a Cassandra falou uma coisa bem, não era nem uma sala, Aninha, era um computador, né, para várias pessoas, assim, era muito animado. Mas é isso, gente, assim, eu particularmente, não, eu acho que tem que pensar muito no outro, né, na interpretação do outro, na aprendizagem do outro, no conforto do outro. Eu não falei aqui na fala, mas a estrutura física, aí se a gente puxar para a pandemia, como é complexo hoje? Por que tem aluno que não liga a câmera, que não liga o microfone, que não me incomoda se ele não ligar? Porque hoje eles ligam, eles querem falar, eles querem conversar. No começo eles não tinham, não conseguia fazer esse movimento, depois
Fui conseguindo e hoje já tem mais, mas eu não ligo a câmera, eu respeito demais, porque o ambiente que alguns estão, às vezes, eles não se sentem confortáveis em estar apresentando, e acho que a gente tem que respeitar, entendeu? Então, vamos jogar conforme o que a gente tem, né? E respeitando muito o outro. Então, e assim sigamos, né? Teve um que ele queria falar, quando ele ligava o microfone, eu não lembro onde é que ele estava, era um barulho, aí eu no privado, né? Fulano, olha, não se preocupe, fique tranquilo, eu tô aqui com você. Escreva, se você não quiser falar, escreva. Se não quiser escrever, mande um áudio no WhatsApp quando você quiser, que eu escuto, que vai ter o mesmo peso para mim. O importante é que você fale ou escreva, né? Exatamente, Sinara. Muito obrigada mesmo, assim, a gente está Por muito nada. feliz, porque esse material, a gente, como eu te falei, vai para o YouTube e vai servir de material de estudo para outras pessoas, né? A gente sempre visa isso. Então, a gente vai encerrando por aqui, né? Porque são quase 9h30. Parabéns. Né? Obrigada. Palmas para você, como sempre. Para nós, para Cassandra, que é a culpada disso tudo. Você, professora Cassandra, como sempre, as duas brilhando lindamente. Então, vou colocar aqui a vinheta, certo? Para a gente encerrar o nosso encontro, que foi maravilhoso. Muito obrigada, gente. Um abraço, saúde e paz para vocês. Obrigada, Igor. Aí só mais um.